Bom, gente, quando a gente está falando de detalhamento de marcenaria, quando a gente está falando de especificação de projeto, tem uma das coisas que eu mais gosto de utilizar que é como se fosse um checklist. O que é um checklist, né, gente? É para a gente sempre se lembrar quais são os itens que nunca podem faltar no detalhamento de marcenaria. Então, quando a gente está falando de marcenaria, gente, o que a gente nunca pode esquecer? O material, né, MDF ou MDP, o padrão de acabamento, ou seja, qual é o padrão interno, qual é o padrão externo, a espessura de cada uma das peças, ou seja, qual é a espessura da lateral, qual é a espessura do fundo, qual é a espessura, né, das prateleiras, enfim, toda a estrutura do projeto. Qual que é o tipo de porta? Vai ser giro, vai ser de correia, vai ser basculante, qual que é escamoteável, enfim, qual que é a informação. Qual que é o sentido de abertura, ela é direita, ela é externa, ela é inferior, ela é superior, né? Quais são as ferragens que vão ser utilizadas nos outros elementos de dobradiças, de trios, de corrediças, todas essas informações elas são importantes, né? E por que isso é muito importante num manual de marcenaria, gente? Porque, principalmente para caráter de orçamento, né? A gente precisa poder comparar maçã com maçã. A gente não pode chegar para um marceneiro e pedir para ele um orçamento e para o outro marceneiro pedir um orçamento e um está me especificando uma corrediça telescópica e o outro está me especificando oculta. Um está me especificando uma dobradiça caríssima e o outro uma dobradiça bem simples, né? Então é muito importante a gente ter o básico das especificações para a gente conseguir sempre comparar os orçamentos, né? Não só na parte de painéis, mas como na parte de espessuras. Se tu manda um projeto que não tem espessura, o marceneiro pode orçar com 25 milímetros e o outro pode orçar com 15 milímetros e vai dar a diferença de orçamento. Então, quanto mais detalhado tiver o projeto, quanto mais especificado tiver o projeto, maior vai ser a chance da gente trazer aí todas essas informações, né? Espessura das chapas, então, é fundamental que esteja definido. E aí depois a gente entra para alguns elementos importantes, como eles, o tipo de puxador, né? Então, o tipo de puxador, a posição, a fixação, né? Os detalhes desse puxador, os acessórios, ou seja, a iluminação, a instalação ou algum outro acessório que tenha no projeto, as cotas gerais, nunca pode faltar profundidade, altura, largura, né? A medida das portas e as portas específicas, que são as medidas internas, as divisões, quais as alturas da prateleira. Então, uma coisa é a gente colocar no projeto, eu tenho uma prateleira no meio do móvel e outra coisa eu quero uma prateleira 10 centímetros e eu quero 40 centímetros livre, né? Isso daí, se a gente acaba não especificando, pode gerar um desconforto para quem está utilizando e pode ser que o cliente ele acabe ficando incomodado. Pô, eu falei para minha arquiteta que eu quero assim e ela fez assado. E por isso que é a importância da criação da especificação e principalmente desse manual de marcenaria, né? Então, gente, vamos começar aqui a falar de ambientes e entender um pouquinho, né, como que a gente organiza a parte de especificações, de projeto de marcenaria, o que é importante a gente levar em consideração e como que a gente aproveita ao máximo todas essas informações para levar para dentro dos nossos projetos. Quando a gente está falando de cozinha, né, gente, a gente está falando de cozinha, onde a gente pode usar MDF, onde a gente pode usar MDP. Então, cozinha, gente, a gente pode usar MDF nas portas usinadas, nas frentes mais detalhadas, né? Então, pô, eu tenho uma frente que eu quero fazer um detalhe clássico, eu quero fazer algum tipo de ranhura, eu quero fazer um friso, a gente sempre vai escolher o MDF. Mas a grande maioria dos projetos a gente acaba utilizando MDF para as portas. E se a gente quer criar uma estrutura mais robusta, que nem a gente falou, vocês podem utilizar o MDP também para prateleira, estruturas, armários grandes. Posso usar tudo MDF? Pode, vai depender da decisão de projeto, vai depender do marceneiro. O que eu estou trazendo aqui para vocês é que também vocês podem mesclar os tipos de chapa que não teria problema nenhum. Sempre utilizar a melhor qualidade de cada um para criar o móvel de vocês, tá? Falando aqui de espessuras, né? Na cozinha, gente, a grande maioria da estrutura, o padrão da cozinha, a gente acaba utilizando chapas de 18 milímetros para a estrutura e 25 milímetros para tampos, prateleiras mais largas, né? Ou então um móvel que seja um pouquinho mais robusto. E, gente, 6 milímetros para o fundo quando houver. Então, normalmente em cozinhas, principalmente em lugares úmidos, onde a gente tem ali a passagem de tubulação, a gente indica nem utilizar fundo. Mas, quando a gente utiliza fundo em cozinha, a gente acaba usando ele de forma recuada para fixação e principalmente para a gente conseguir arejar e não ter esse problema de umidade, né? Os padrões, gente, vai depender muito de projeto. Como que eu gosto de indicar? Eu acabo utilizando sempre unicores, cores mais claras, madeirados mais suaves, por quê, gente? Principalmente pensando no uso, né? Mas, que nem eu falei para vocês, quando a gente está fazendo qualquer projeto e cozinha não é diferente, a gente precisa pensar no espaço. O espaço é grande, ele é pequeno, ele é bem iluminado, ele é mal iluminado e de acordo com isso a gente vai fazer as escolhas. Mas, pensando em cozinha, a gente está pensando que o padrão a ser utilizado, a gente precisa considerar facilidade de limpeza.
Então, uma textura profunda não é um elemento tão indicado para uma cozinha, principalmente pela limpeza, pela gordura, né? Pô, se é alguém que cozinha muito, que tem filhos, que está sempre na cozinha, quanto mais prática, quanto mais fácil de limpar, melhor vai ser o uso de todas as pessoas, né? Na cozinha a gente indica sempre uma iluminação mais neutra, por causa da fidelidade da cor, né? O uso ele tem alta manutenção, ele tem o objetivo é o foco em resistência, principalmente praticidade, né? E obviamente que aqui a gente não pode deixar de utilizar os nossos acabamentos técnicos, como fita de borda, justamente para a gente conseguir, né, filtrar essa resistência contra a umidade. Em cozinhas a gente normalmente afasta do piso, faz o uso de pés, ou coloca o uso de sapatas para a gente não ter esse contato do material diretamente com o piso, principalmente porque é um lugar que a gente joga água, que a gente limpa, que a gente quer manter toda essa limpeza, então a gente tem que pensar no uso. Então, gente, não só em cozinhas, mas quando a gente está falando de qualquer um dos ambientes, a gente sempre tem que ir pensando em todos esses pontos para a gente fazer a escolha ideal. Então, talvez numa cozinha um revestimento que ele seja liso, um revestimento que ele seja mate, né? Que ele tenha ali um aspecto de laca ou de microtextura, que seja fácil de limpar, é muito mais indicado que um revestimento, por exemplo, como o dueto, que ele acaba tendo aquelas saliências e para limpar acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então é importante a gente entender os padrões, a gente entender o uso, para a gente levar todas as considerações para dentro do nosso projeto, né? Falando um pouquinho aqui sobre cozinhas, gente, o que eu acho importante a gente levar em consideração, né? Quando a gente está falando de cozinha, a gente está falando de equipamentos. Então, lá no início eu falei para vocês a importância da gente definir quais são os equipamentos, entender como é que é o nosso layout para a gente conseguir detalhar e a gente conseguir especificar projeto da cozinha, né? Então a gente tem desde a escolha da cuba, a escolha da geladeira, a escolha da coifa, a escolha do fogão, e a gente posicionando tudo isso e vendo os respiros, os espaços que a gente precisa, a gente vai conseguir fazer um projeto de uma forma estratégica, de uma forma técnica, né? Muito mais elevada. Então não adianta eu pegar e encostar a marcenaria grudada no fogão sem ter espaço para eu colocar e tirar o fogão. Não adianta eu não ter espaço da geladeira para eu conseguir abrir a porta, principalmente se a porta tem ali um tipo de puxador. Então a gente também vai criando esses espaços de respiro no nosso detalhamento para a gente conseguir fazer algo mais uniforme, né? Que nem eu comentei para vocês, a gente consegue enxergar aqui que no módulo da cuba a gente não tem um fundo. Diferente nas gavetas, que a gente tem um fundo justamente para a gente ter mais acesso a essa parte de manutenção com a hidráulica, né? Vocês podem ver também que a cozinha ela está suspensa do chão, né? E para a gente fazer ali suspensa do chão, a gente indica que tem ali uma altura de 15 a 20 centímetros livre para a gente conseguir fazer toda essa limpeza de todo esse ambiente, né? Vocês podem ver também que a gente está posicionando as prateleiras com as alturas, as portas têm indicação de tipo de porta, uma porta de abrir, sentido de abertura, o que é muito importante para o detalhamento do nosso projeto, né? Sempre indicar as alturas das prateleiras de acordo com o que vai ser armazenado. Pô, daqui a pouco ali só vão ser armazenados itens menores, ao invés de uma prateleira, a gente pode colocar 2 prateleiras. Tudo isso vai depender em tipo de projeto. E vocês podem ver que para economizar, essa cozinha, elas não têm tamponamentos, né? Então as dobradiças, elas são feitas de forma que elas vão passar pela frente das laterais, e ali para trazer um pouquinho de estética a gente tem uma prateleira uma espessura um pouco maior para trazer um pouco dessa robustez, né? Mas todos os elementos eles estão ali detalhados, a gente tem todas as informações que a gente precisa, e isso é muito importante para a gente fazer um projeto. Então, gente, quando a gente está falando de checklist, de marcenaria, né, de cozinha, e é quando a gente começa a entender essa inteligência do checklist, a gente vai pegando esse modelo e a gente vai aplicando em todos os outros ambientes, a gente vai trabalhando com muito mais segurança. O que é importante a gente levar em consideração quando a gente está falando de uma cozinha, né? Então, gente, a cozinha a gente normalmente trabalha numa altura de 85 a 95 centímetros. E quando a gente está falando de projeto de marcenaria, a gente tem que entender que além da marcenaria a gente vai ter a pedra. Então, se eu vou trabalhar com uma pedra de 4 centímetros, por exemplo, e a minha altura da minha cozinha for 95, a minha marcenaria ela vai ser os 95 menos o 4. Então, a gente vai ter o 91 e eu vou tirar também aquele valor que eu estou afastando no chão. Então, se eu estou afastando 20 centímetros, eu vou ter os 91 menos 20. Então, eu vou ter uma marcenaria de 71 centímetros. Então, é muito importante a gente considerar todos os elementos do nosso projeto quando a gente está falando de detalhamento de marcenaria, mas uma altura confortável para a gente usar a bancada, a gente usa normalmente 92, 93 por cima. Mas o que a gente leva em consideração? Pô, as pessoas que vão morar lá, elas são altas, elas são baixas, a gente às vezes vai baixar um pouco, vai aumentar um pouco de acordo com o perfil e a altura dos usuários daquele ambiente, né?
Outro ponto muito importante, gente, é quando a gente está falando de módulo, de bancada, onde a gente tem o ponto da água, a gente tem o ponto da pia, a gente tem que considerar a cuba e a gente tem que considerar o misturador. Se ele for um misturador de parede, a gente pode ter uma profundidade menor, mas se for um misturador de bancada, a gente tem que levar em consideração a cuba, o furo do misturador e também, obviamente, a porta, né? E tudo isso vai diminuindo nossos espaços livres e por isso que a gente indica que o módulo inferior tenha pelo menos 55 centímetros e quando a gente tem uma calha úmida ou quando a gente quer mais espaço, a gente vai trabalhando ali 70, 80 centímetros, mas vai depender também da circulação, né, e do espaço livre que a gente tem. Lembrando que o ideal é que a gente sempre tenha pelo menos 90 centímetros livre na frente da bancada para trabalhar e na pior das hipóteses, 80 centímetros, né? Quando a gente está falando de módulo superior, gente, a gente está falando de uma profundidade um pouquinho menor, de 30, 45 centímetros, mas a gente tem que saber, de novo, o que vai ser armazenado. Não adianta a gente prever um armário de 30 centímetros se a gente quer guardar um prato que tem 40 centímetros. Por isso a importância do briefing, a importância de entender o que tem para armazenar para a gente conseguir detalhar. Então, gente, detalhamento não é feito nunca de forma isolada. É muito importante saber como que os clientes vão utilizar aquele ambiente, principalmente o que eles vão usar e como que eles vão armazenar, né? Os armários aéreos também, a gente tem os armários inferiores, a gente tem os armários superiores e a gente tem uma distância entre os inferiores e os superiores que a gente precisa definir da altura da bancada, né? É importante a gente sempre em planta baixa indicar a projeção dos armários superiores. As gavetas de talheres, a gente normalmente vai ter uma altura de 12 a 20 centímetros. Gavetões para pano, a gente vai ter de 25 a 45 centímetros, né? O tipo das corrediças vai depender de acordo com o projeto. A gente precisa sempre prever os recortes para os pontos hidráulicos, para os registros. De preferência, não utilizar fundos quando a gente tem essas áreas molhadas. Pensar sempre na tomada nos nichos dos eletrodomésticos, os respiros dos eletrodomésticos também, o tipo de puxador, a indicação das prateleiras internas, as espessuras, os acessórios, a indicação dos nichos também e, obviamente, a indicação de todas as ferragens. Então, gente, cada vez que a gente vai criando um detalhamento mais completo, a gente vai trazendo mais uma série de informações que vai deixando o nosso projeto mais robusto, mais bem detalhado, com todas as informações que a gente precisa. Se desde já vocês conseguirem especificar, levando o máximo de todas essas informações, vocês vão conseguir detalhar com muito mais segurança, né? Então, gente, eu acho que o ponto principal aqui é a gente sempre pensar o que vai ter naquele ambiente, como que vai ser o uso, quem que vai utilizar, como é que é aquele projeto, para a gente também escolher e definir qual que é o padrão ideal para aquilo, né? Então, aqui a gente pode ver um projeto de uma cozinha, que é uma bancada 100% linear, feita com gavetões, né, e com basculantes, com o acabamento sálvia mate, né, então isso é um render, mas é um projeto nosso, que de fato ele foi executado, e sempre levando em consideração todos esses pontos que a gente está trazendo aqui para vocês levarem em consideração, né? Aqui a gente tem mais uma opção de cozinha com o tauari, né, então a gente tem o tauari em todos esses elementos, né, de cristaleiras, enfim, que compõem a parte decorativa, mas a gente acaba tendo esse revestimento mais mate nos outros módulos, justamente em função de uso, ali na parte onde está o fogão, na parte onde está a cuba, mas também trazendo essa mistura e toda essa combinação que a gente já falou lá no módulo anterior, né? Esse projeto vocês já viram também. Então aqui, né, uma cozinha integrada, onde a gente tem a cuba, onde a gente tem as escolhas dos materiais, pensando sempre no uso, pensando sempre no nosso cliente. Para mim, essa é uma cozinha, ela é uma cozinha bem funcional, né? Onde a gente está misturando ali o samba e a gente está misturando aqui também o frevo. Então, tem uma padronagem ali da madeira, mas é uma madeira que ela é simples, que ela não tem tanta textura, né? E ao mesmo tempo a gente traz ali a elegância do frevo e pensando um pouquinho em aconchego e pensando um pouquinho, né, em sentimentos, a gente consegue fazer a mescla desses diferentes padrões, trazendo o resultado que a gente gostaria para dentro do nosso espaço. Depois, gente, a gente entra aqui na lavanderia, né? E a lavanderia, ela não tem a gordura da cozinha, mas ela tem a limpeza, ela tem a manutenção. Então, na parte de chapas, eu acabo trazendo as mesmas indicações que eu uso para a cozinha, né? MDP para a estrutura, MDF para as nossas frentes, uma espessura padrão que a gente pode utilizar na nossa lavanderia, sempre 18 milímetros, tanto para a estrutura quanto para as portas.
O padrão que eu gosto de indicar é liso, unicor, claro, para simplesmente trazer essa sensação de limpeza. É um lugar onde a gente trabalha com limpeza, né? Então é bom a gente ter todo esse ponto. A iluminação neutra fria para a gente conseguir ter clareza, né? Então a gente quer ali uma temperatura neutra para a gente conseguir trabalhar com todas as nossas tarefas. E obviamente que o uso ele é o foco em durabilidade, praticidade, facilidade de limpeza. Então acho que o ponto importante, gente, da gente levar em consideração quando a gente está fazendo um detalhamento de projeto é a gente sempre entender qual que é o ambiente, qual que é o uso, quais são as características, que a gente vai precisar ter aquilo ali para a gente fazer a escolha da melhor forma possível. Agora aqui, gente, a gente entra para a parte de banheiros, né? Banheiro é o ambiente mais úmido que a gente tem dentro da nossa casa. É muito importante a gente pensar na parte de todo uso, né? Então uma fita de borda bem aplicada para vedação aqui é muito importante, justamente por essa questão toda de umidade que a gente tem dentro desse ambiente, né? Então a parte de MDF e MDP eu acho que já ficou bem claro, ou a gente usar tudo, ou a gente fazer todas essas variações, vai depender também do acabamento, do tipo de usinagem, do design do projeto. Basicamente em banheiros a gente pode utilizar 18 milímetros também como padrão para o nosso banheiro. E nos nossos fundos, obviamente, usar eles 6 milímetros, quando houver, lembrando que sempre, quando a gente tiver o módulo úmido, né, o módulo da pia, a gente indica não utilizar fundos. O acabamento, ele vai ser melamínico, ele é liso, ele é fácil de limpar. Os padrões que funcionam, claros, sofisticados, madeiras suaves, discretas ou com mais personalidade, vai depender muito do tipo de projeto, da forma como ele está inserido. Então hoje tem sido muito comum a gente ter os ambientes, né, do banheiro junto com o ambiente do quarto sem paredes, então vai depender da decisão de projeto, do tipo de iluminação. Lembrando sempre, gente, qual que é a sensação que a gente quer levar para dentro daquele projeto. A gente quer aumentar, a gente quer diminuir, a gente quer uma coisa mais minimalista, a gente quer uma coisa mais desenhada, a gente quer trazer uma sensação de aconchego, ou a gente quer trazer uma sensação de destaque, né? O que a gente quer trazer? Às vezes, se a gente pensar num banheiro, que ele é um banheiro que ele é social, mas ele é um banheiro de uso de um dos nossos filhos também, querer trazer algo um pouco mais de design, então tudo vai depender do projeto em si, né? A iluminação também, por ser uma iluminação de trabalho, a gente indica aqui uma iluminação neutra. O ambiente, que nem eu já falei para vocês, ele é um ambiente bem úmido, né? Então a gente precisa estar muito atento a todos esses acabamentos técnicos, essa fita de bordas, informações. E aqui qual que é o foco do projeto? Higiene, durabilidade e principalmente aqui, gente, resistência à umidade, né? Então, que nem eu já falei para vocês, as chapas da Arauco têm essa proteção BioClean e isso acaba ajudando muito na parte de bactérias, principalmente na parte de limpeza, mas quando a gente está falando de banheiro aqui, a gente está falando de umidade e é por isso que a gente precisa ter, né, esses acabamentos muito bem vedados para a gente conseguir trabalhar. Falando um ponto da parte um pouco técnica, né, no nosso banheiro, hoje, principalmente quando a gente tem banheiros muito pequenos, acaba que a bancada acaba tendo uns 80 centímetros e é importante a gente entender a posição da nossa cuba para a gente definir também o detalhamento da nossa marcenaria, né? Então, nem sempre é possível a gente utilizar gavetas quando a gente tem a nossa cuba no eixo da nossa pia, né? Então, a posição da cuba e o tamanho da nossa cuba vai definir os elementos da nossa marcenaria, né? É muito comum a gente utilizar tulhas no banheiro, mas a gente precisa ter o espaço. É muito importante entender a interferência da cuba em relação ao projeto para saber se a gente vai conseguir usar gaveta, não vai conseguir usar gaveta. Então, daqui a pouco, se for uma cuba de sobrepor, a gente consegue utilizar a gaveta. Senão, a gente acaba não conseguindo utilizar a gaveta, né? Então, é importante a gente sempre ver a interferência de todos os elementos para a gente conseguir fazer a melhor decisão de projeto. Falando um pouquinho aqui de projeto, né, e falando um pouquinho de detalhamento, normalmente no banheiro, o banheiro ele pode ser acompanhado de um espelho ou ele pode também ser acompanhado de um móvel superior que a gente chama de espelheira. Por que espelheira, gente? Porque ele tem uma profundidade menor e a gente sempre tem que pensar, né, nessa profundidade em relação à nossa bancada. No banheiro a gente indica ali o uso da bancada de 50 a 60 centímetros, vai depender obviamente do tamanho, da profundidade da cuba, do tipo de detalhamento, né? Então aqui vocês podem ver nesse corte que a gente está posicionando a prateleira lá embaixo do sifão, justamente para não ter nenhum tipo de problema. Vai depender do tipo de puxador e, obviamente, que a gente tem que cuidar da interferência com todos os elementos, né, com todos os metais e com todos os equipamentos. Então, é muito importante em cozinhas e banheiros que a gente sempre leve em consideração o uso dos equipamentos, a especificação dos equipamentos antes de detalhar a marcenaria, porque depois, gente, não adianta. Para a gente detalhar a marcenaria, a gente tem que ter definido qual que é o tipo de cuba, qual que é o tipo de metal, né? As questões do vaso também, às vezes a gente quer acompanhar o espelho na parede inteira, então tem que saber se o vaso ele é de caixa acoplada ou se ele é um vaso
convencional, a altura também da caixa para conseguir colocar a mão, então tem alguns pontos bem importantes, e principalmente cozinhas e banheiros, eu sempre digo que a gente tem que ter atenção redobrada quando a gente está, de fato, detalhando marcenaria, né? Então aqui a gente tem um projeto, né, com o blues, com mate, e aqui a gente pode ver também a diferença da interferência da marcenaria mesmo quando a gente tem uma cuba de apoio e uma cuba de sobrepor. Então, quando essa cuba ela é de apoio, a gente vai ter menos espaço de marcenaria livre. Quando ela é de embutir, a gente vai ter mais espaço, mas essa cuba ela vai acabar roubando espaço dentro do armário. Então, isso também, obviamente, que é uma decisão de projeto, né? A mesma coisa da parte da cava, o tipo de cava, as profundidades, para a gente colocar todas essas interferências, né? Ah, Renata, mas eu quero colocar fundo no meu banheiro. Pode usar, só não esquece de recuar para a gente ter esse espaço de circulação de ar, justamente para não mofar e para a gente não ter nenhum problema de umidade, né? Então, gente, detalhamento também é um trabalho muito pessoal, é um trabalho muito técnico, mas se a gente tem todas essas bagagens, esses repertórios, se a gente tem todo esse passo a passo de projeto, fica muito mais fácil de a gente conseguir detalhar e da gente conseguir especificar. Aqui a gente tem mais um projeto detalhado. E aqui nesse projeto detalhado vocês podem ver a espelheira, né, que são esses espelhos, então a gente pode ter espelhos fixos e a gente pode ter armários. Esses armários a gente abre por baixo, né, então vocês podem ver que a porta ela vai pela frente da base inferior para a gente conseguir abrir sem ter a necessidade de uso de puxadores. E embaixo a gente tem essas cavas e elas foram adequadas de acordo com todo o nosso projeto, né. Importante sempre pensar ali nas interferências, né, desde a abertura de cada uma das portas, o sentido de abertura, se vai ser uma tulha, se vai ser uma porta, ou como que isso vai interagir com o nosso projeto. Mas a gente sempre tem que pensar, gente, que a gente tem esse projeto lindo, maravilhoso, detalhado, né, e renderizado, mas a gente precisa tornar ele execuível. Eu acho que esse é o grande desafio do detalhamento e da especificação de marcenaria. É a gente conseguir traduzir todas essas informações para dentro do nosso projeto, trazendo ali, obviamente, mais conforto e informação. Então, que nem eu falei para vocês, esse móvel todo ele é construído com 18 milímetros, né, tanto nas laterais, quanto nas portas, quanto nas gavetas, que acaba sendo aí uma medida indicada, uma espessura indicada para os nossos banheiros. Ele está afastado do piso, ele tem o fundo recuado e a gente tem na parte de cima essa espelheira com essas alturas, essas prateleiras de diferentes alturas que elas são reguláveis para a gente colocar diferentes itens. O que é uma prateleira regulável? Significa que eu posso regular a minha altura de acordo com o que eu gostaria. Para eu ter a prateleira regulável, eu preciso indicar isso no meu projeto de marcenaria e por isso a importância da gente saber detalhar. Então, gente, quando a gente está falando de áreas molhadas, quando a gente está falando de cozinha, de lavanderia, de banheiro, eu peço para que vocês façam as escolhas de acordo com o uso e, obviamente, tentem explicar isso para o cliente de vocês, mas que vocês sempre levem em consideração os equipamentos que vão ser escolhidos e façam essas escolhas, gente, antes, para vocês não terem problemas depois.